Em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o 34. Diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco do curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Feche os seus olhos um instante, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, pedimos-te que o Senhor traga luz à nossa mente, para que com clareza possamos entender de fato a Tua vontade. Precisamos disso, precisamos inclusive de alimento que vem da Tua parte. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Semana passada, questão de alguns dias atrás, o ex-presidente Donald Trump foi alvejado com um tiro. Passou de raspão. Eu acho que todos devem ter ciência disso. Nós vivemos aqui no Brasil uma violência em escala progressiva, difícil de admitir. Aqui, durante essa semana, tivemos uma média de 30 crianças, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ao longo de 4 dias ininterruptos, e várias dessas crianças sofrem dentro de seus lares com falta de atenção dos pais. Nós vivemos problemas de divórcios que vão se avolumando sem que haja limite para isso. Pessoas vão adoecendo emocionalmente aqui e acolá. Nós poderíamos apontar uma série de situações que podem produzir ansiedade, preocupação além daquilo que seria o limite natural. Além disso, nós poderíamos citar ou pensar nas questões que envolvem a nossa individualidade, a nossa família, questões que estão presentes na nossa realidade do dia a dia, muito mais próximo do que nós gostaríamos. Não faz muito tempo eu estive numa festa de casamento, onde casamento evangélico, e logo depois teve um baile. Olha que coisa interessante. Parece muito esquizofrênico isso, mas a gente está se deparando com uma realidade muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse. Isso vai causando preocupações internas, onde tudo isso vai parar. Jesus está falando desse assunto, ansiedade. Algo que nós já falamos algumas vezes aqui. Eu gostaria de tratar disso novamente, diante de um contexto em que nós nos encontramos atualmente.
Não andeis ansiosos, essa é a ênfase de Jesus aqui. Mas observe, o que Jesus fala aqui não tem a ver com aquela preocupação legítima que existe no seu e no meu coração, na nossa realidade. Há um nível de preocupação que obviamente deve acontecer, um alerta que deve estar aceso diante dos fatos que ocorrem em torno de nós, eventualmente dentro de nós. Jesus não está falando disso, Jesus está falando de um temor ansioso, eu diria quase doentio, não necessariamente uma doença, porque a doença ela tem algumas características muito próprias, mas algo que se aproxima disso, algo capaz de eliminar toda a possibilidade de alegria da vida de alguém. É disso que Jesus está falando. No original, aqui, grego, nós temos a expressão memenan, que significa preocupar-se demasiadamente. Então, observe, a ideia de Jesus, original, é uma preocupação, insisto, que vai além daquilo que é o natural, o legítimo, aquilo que é o normal. E é interessante observarmos, queridos, que os judeus conheciam muito bem esse tipo de atitude que Jesus está colocando aqui. Evidentemente há um contexto, porque Jesus começa ou melhor dizendo, Mateus narra essa situação onde Jesus está aqui expondo algo para os seus discípulos, aqui no Sermão do Monte, e então Mateus diz, por isso vos digo. Essa é a narrativa de Jesus aqui, que Jesus está dizendo. Então há um contexto por trás, de gente que se preocupava demais com a aparência. Nós já falamos a respeito desse contexto aqui em outras ocasiões. Mas estes, para quem Jesus se reportava, vivia num ambiente onde, observem, não diferente do que é hoje, a aparência importava demais. O poder aquisitivo, o tipo de roupa que se vestia, o alimento que entrava dentro das casas. Isso causava olhos bons naqueles que possuíam tudo isso, mas olhos negativos para aqueles que não tinham. Jesus diz então, cuidado com isso. Cuidado com a preocupação atual e com a preocupação futura, com aquilo que está em torno de você, uma preocupação excessiva. Veja, os judeus entendiam bem isso, inclusive havia algumas correntes rabínicas que tratavam desse assunto. Há uma frase rabínica da época que diz o seguinte: a atitude correta para com a vida se constitui, observe, da combinação entre prudência e serenidade. Ou seja, de novo, a atitude correta na vida, ou viver bem, tem a ver com estar alerta, é verdade, mas com calma, com tranquilidade, sem se desesperar, sem gestos ou ações intempestivas. Um exemplo desse pensamento era um dito popular que havia na época. Veja só esse adágio: aquele que tem um pão em sua cesta e pergunta. Isso é da época de Jesus. Aquele que tem um pão em sua cesta e pergunta: o que comerei amanhã? O adágio termina: é um homem de pequena fé. O camarada tem um pão dentro do seu cesto, mas está perguntando: o que eu vou comer amanhã? O pão está diante dele, mas ele está preocupado com o dia de amanhã. Ele diz, o adágio diz, é um homem de pequena fé. Sendo assim, Jesus estava falando sobre algo que era familiar para os seus ouvintes. Mas é preciso lembrar aqui quem eram de fato os seus ouvintes no Sermão do Monte. Eram os discípulos dele. É com esses homens que Jesus está falando. E portanto, se você tem consciência clara de que você é um discípulo do Senhor, e você está hoje aqui ouvindo essa palavra, isso é para você. São com os discípulos dele que ele fala aqui. E ele fala sobre uma preocupação exacerbada com o futuro, com a necessidade, portanto, diante desse quadro, de se combinar prudência e serenidade. Nesses 10 versículos aqui, meus irmãos, do 25 ao 34, Jesus vai apresentar aqui alguns argumentos contra a ansiedade. Eu quero tentar passar rapidamente sobre eles. Primeiro,
O primeiro argumento contra a ansiedade é exatamente esse. Ou seja, confiar em Deus no que diz respeito àquelas coisas menores da vida. Na verdade, nós temos que confiar em Deus em tudo. Mas nesse contexto aqui, Jesus está lembrando o seguinte: olha, existem algumas coisas que elas estão em segundo plano. É preciso entender isso. Elas são menores em relação a algumas coisas que são maiores. E ele diz, essas coisas menores, diante delas e com elas, é preciso não se preocupar. Não se preocupe com isso. Veja os versos 25 e 26 novamente comigo. Por isso, diz Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Veja, ele cita vida e cita corpo. Verso 26, observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, ou seja, elas não guardam para o futuro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. O Pai de quem? Não o Pai das aves, mas o Pai dos discípulos sustenta essas aves. Porventura, Jesus termina, não valeis vós muito mais do que as aves? De quem é que Jesus estava falando aqui, meus irmãos e irmãs? Jesus estava falando de seres humanos. Ele olha para os discípulos e diz, vocês que são seres humanos comparados com as aves, vocês são mais importantes. E de alguma maneira, Jesus cuida de uma forma muito particular de vocês. Veja que Deus criou as aves. Deus criou todas as coisas. Mas a criação maior do Senhor é alguém chamado ser humano. E por isso é preciso pontuar aqui que essa expressão, precisamente essa, ela se refere sim àqueles seres humanos que estavam diante de Jesus, que eram seus discípulos, mas também alcança toda uma multidão que ouvia Jesus. Porque a criação, Deus cria seres humanos, Deus não cria apenas discípulos, mas Deus cria seres humanos, mesmo aqueles que se levantam contra inimigos dele. Criação maior do Senhor e, portanto, um cuidado maior dele. Então ele diz, a vida que Deus criou é mais importante do que o alimento. O corpo que Deus fez, ali do barro, soprou vida sobre ele. O corpo é mais importante do que as vestes que cobrem esse corpo. Olha que coisa interessante, meus irmãos, é preciso compreender isso. Ele sugere que, inclusive, que se olhe para as aves, como eu citei agora há pouco aqui no verso 26. A vida delas, das aves, a vida delas está desprovida de preocupação. Ou alguém aqui imagina em sã consciência de que uma ave, qualquer que seja, tem uma preocupação de fato com o futuro? Ele diz, essas aves aqui, elas não ajuntam, elas não fazem poupança, elas não guardam dinheiro no banco, elas não guardam alguma coisa ali no armário, pensando no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Elas não fazem isso. Jesus é explícito nesse ponto aqui. E aí Jesus diz, o Pai de vocês cuida delas. E se cuida delas, não vai cuidar de vocês? Essa pergunta é chave aqui no início, no primeiro argumento de Jesus, quanto a vencer a ansiedade. Veja, o primeiro argumento, portanto, é esse. Deus nos deu a vida, portanto, confiemos que Ele nos dará tudo o que nós necessitamos para sustentar essa vida. Ele vai nos dar o alimento, Ele vai nos dar as vestes, Ele vai nos dar aquilo que essencialmente nós precisamos. É claro, e você sabe disso. Eu sei que eu vou chover numa olhada aqui, eu sei disso. Mas evidentemente Deus não está prometendo aqui uma roupa da home officer ou de uma marca caríssima. Deus não está prometendo um carro de última geração. Deus não está prometendo
uma mesa gourmet com os pratos mais caros que existem. Deus está prometendo alimento, está prometendo roupa. O Salmo 23 diz: nada vai faltar para você. Será que a gente já entendeu isso? Mas há uma outra argumentação de Jesus quando ele diz o seguinte: a preocupação é sempre inútil. A ansiedade é inútil. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual é a razão? Qual é o motivo sensato, racional, de fato, que faz com que nós nos preocupemos excessivamente com aquilo sobre o qual nós não temos controle? Porque eu e você precisamos entender isso de uma vez por todas. Olhe para mim. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle daquilo que já aconteceu, daquilo que está acontecendo hoje. Mas, sobretudo, é preciso que eu e você entendamos e compreendamos isso para sempre, até o dia que Deus nos leve. Deus tem o controle de futuro. Nós não temos, Ele tem. Nós não conseguimos mudar uma vírgula, um ponto naquilo que vai acontecer daqui a 3 horas, ou amanhã, ou na próxima semana. Nós não temos. Então, por que perder horas de sono? Por que comprar remédios contra depressão ou contra ansiedade ali na farmácia? Gastarmos dinheiro, tempo, investirmos energia em algo, atenção, que não faz a mínima diferença do ponto de vista da nossa ação hoje. Será que estamos entendendo isso? Será que nós compreendemos, ou conseguimos compreender, ou vamos compreender? Eu creio que sim, que nós não conseguimos mudar absolutamente nada no futuro, porque o futuro pertence a Deus, é dele, não é nosso. O presente nosso também é dele, o passado é dele. Tudo é dele, ele nos criou e criou a nossa história. O Salmo 139, versículo 16, pessoalmente eu gosto muito desse versículo, diz lá que cada dia da nossa vida foi escrito e determinado quando nenhum desses dias havia. Portanto, cada dia, cada minuto, cada momento da nossa vida, Deus já conhece, porque foi Ele que escreveu. E olhe para mim, a sua ansiedade, a minha ansiedade, a nossa preocupação, as nossas horas perdidas de sono, vai mudar alguma coisa do que Deus planejou? Não vai mudar. Deus não muda, em Deus não há sombra de variação, não vai acontecer absolutamente nada diferente daquilo que Deus planejou. Por mais difícil que seja aquilo que venha a acontecer, porque muitas vezes de fato é difícil, dói. Mas é assim. Você se lembra, me permita trazermos à memória esse fato tão conhecido. Agora há pouco aqui participamos da ceia. Mas antes de morrer na cruz, Jesus diz: afasta de mim este cálice, mas faça-se. Ele, o nosso mestre disse isso: faça-se a tua vontade, porque a vontade do Pai era imutável. Imutável, não mudaria. Jesus, como homem, 100% ele o era. Ele diz: é possível mudar? Só vai mudar se Deus quiser. Mas o plano de Deus é imutável, não muda. E Jesus sabia o que iria acontecer. Então essa é a segunda questão aqui de Jesus. A preocupação, ela é sempre, a ansiedade é sempre inútil. Terceira questão aqui: o cuidado de Deus com o homem é superior. O cuidado de Deus é superior em relação a outras coisas. Veja aqui, meus irmãos, no versículos 28 a 30, o que diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, Jesus diz, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé.
Jesus aqui cita o lírio dos campos, que provavelmente eram papoulas ou anêmonas, plantas que floresciam, queridos, durante um dia apenas. Eu confesso que eu não conheço pessoalmente essas plantas. Talvez aqui alguém conheça. Mas o fato é que essas plantas, elas tinham uma florada de um dia apenas. E a partir daí morriam. Morriam. Não tinha mais utilidade. Agora Jesus diz o seguinte: durante esse breve tempo de vida, elas estavam vestidas com uma beleza que nem Salomão, aquele que foi provavelmente, dentro desse contexto bíblico, o homem mais rico dessa terra, com sabedoria inigualável. E eu conversando a respeito desse tema agora há pouco, pensávamos o seguinte, que nós poderíamos imaginar Salomão sendo um homem sábio, era alguém que se vestia bem, sabia se vestir muito bem, mas nem este homem, talvez bonito na sua vestimenta e no seu alto de todo o poder que tinha, era tão belo quanto os lírios dos vales. E quem é que vestia esses lírios dos vales? O próprio Deus. Agora, a questão é, se Deus faz isso com os lírios dos vales, certamente faz isso com aqueles que Ele criou. Porém, quando morriam, a gente vai entender aqui o seguinte: eles serviam apenas para serem colocados em fornos, os lírios, quando morriam, ajudando aí mulheres que queriam assar alguma coisa de maneira rápida. Então, as folhas murchas agora e secas serviam para acelerar a temperatura de fornos que eram usados naquela época. No entanto, em vida, Jesus as vestia de uma beleza inigualável. O argumento de Jesus é este, então: se Deus dá tanta beleza a uma flor que somente viverá poucas horas, quanto mais fará pelo homem a sua principal criação. Outro argumento que Jesus usa é este, sobre a ansiedade. E esse argumento eu queria que você ficasse muito atento. Ansiedade é característica daqueles que não conhecem a Deus tal como Ele é. Eu vou repetir. Ansiedade é uma característica de alguém que não conhece Deus como de fato Ele é. Meus amados, se nós sairmos aqui e formos perguntando para as pessoas se elas acreditam em Deus, eu suponho que talvez pelo menos umas 99% dessas pessoas vão responder que sim. Sim, eu acredito que Deus existe, eu creio em Deus. A pergunta que se levanta é: que Deus é esse? Que várias dessas pessoas estão dizendo acreditar. Que Deus é esse? Porque a questão é o seguinte: Jesus está falando aqui com os discípulos, está fazendo referência a um Deus que aqueles que estão em volta dos discípulos não conheciam. Você já ouviu isso e vai ouvir novamente. No final do Sermão do Monte, é dito lá que a multidão se maravilhou com aquilo que ouviu. A multidão inteira, mas o sermão não era para aquela multidão, era só para os discípulos. Mas quando aquela multidão ouve Jesus falando aqui, inclusive, sobre os lírios dos vales, sobre o alimento, sobre o corpo, sobre a vida, sobre a ansiedade, aquela multidão está maravilhada. Mas a pergunta é: aquela multidão conhecia Jesus? Porque quem conhece Jesus, de fato, não deveria ficar ansioso. Ou pelo menos, deveria aprender a colocar, como as Escrituras Sagradas sugerem, colocar toda a ansiedade em Deus, nele. E a Bíblia responde: qual deve ser a motivação para se colocar toda a preocupação e ansiedade em Deus? Porque Ele tem cuidado de vós, de você, de mim, de todos nós. Ele cuida, Ele tem esse cuidado, queridos. Ansiedade é essencialmente desconfiança com respeito a Deus. E talvez seja difícil para nós admitirmos algo assim: eu desconfio que Deus é o que Ele é e se Ele pode fazer realmente aquilo. Sabe qual é a questão aqui, meus irmãos? Muitas vezes, nós temos a tendência de olhar para nossas próprias condições, habilidades, capacidades, inteligência, de resolver as coisas que estão ali.
E a gente não verbaliza essa desconfiança, a gente não faz isso. Mas a gente age. E a gente não busca Deus às vezes. A gente não ora, a gente não pergunta para Deus, a gente não descansa nele. A gente não descansa nele. E a gente fica a noite inteira sem dormir. A gente começa a tomar remédios. A gente liga para um, liga para o outro. E a gente não está confiando no Senhor, no fato de Ele controlar todo o futuro, aquilo que vai acontecer, seja o que for, porque tudo está nos planos dele. Ansiedade, queridos, não deve haver naqueles que foram feitos filhos de Deus. Para o crente em Jesus Cristo, existe a garantia de que nada nos faltará. Como eu citei há pouco e repito aqui. Mas Jesus então vai sugerir dois modos agora, nos dois últimos versículos, de enfrentar, de derrotar a ansiedade. De derrotá-la. Veja o versículo 33, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está sugerindo aqui o seguinte, observe: se concentrar acima de tudo na busca a Deus ou no reino de Deus. Vamos repetir: buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino, a sua justiça. Isso deve estar no top das nossas preocupações. Isso deve estar no top, ou no topo. Deve ser a nossa principal preocupação. Buscar o reino de Deus e as implicações desse reino. Veja, queridos, a aceitação da vontade divina, eu diria que é a primeira maneira de derrotar a preocupação. Aceitar aquilo que Deus faz. Aceitar os planos e projetos de Deus. Ainda, de novo, ainda que esses planos e projetos eles não estejam alinhados com os nossos sonhos, com os nossos desejos, ainda que, mas os planos e os projetos de Deus devem ser aceitos. Eu sei, talvez você esteja pensando naquilo que eu mesmo estou pensando aqui, naquele dito popular: aceita que dói? Veja que a gente conhece: aceita que dói menos. De certa forma, esse dito popular atual, ele se encaixa aqui. Quando nós aceitamos aquilo que Deus faz, a gente vai ter paz, a gente vai ter tranquilidade. É assim. Veja, nós sabemos muito bem, por nossa própria experiência, como, veja, um grande amor, observe agora, um grande amor pode eliminar da nossa mente qualquer outro interesse ou preocupação. Basta ver, por exemplo, adolescentes. Um adolescente, quando se apaixona, não há outra coisa na realidade dele a não ser aquela pessoa por quem ele está apaixonado. E ele é capaz de enfrentar tudo e todos por causa daquela menina ou por causa daquele menino. Alguns desses adolescentes resolvem sair de casa para ficar com ele ou com ela, porque aquele é o amor maior da sua vida, o amor maior. Agora, o que Jesus está dizendo aqui? O amor maior deve ser o reino, deve ser o reino. Um amor intenso é capaz de inspirar o trabalho, é capaz de agilizar o estudo, fazer com que aquele que trabalha e tem um foco no trabalho e tem amor por aquele trabalho vai fazer o inimaginável por causa daquilo. Aquele que tem uma paixão imensa por questões acadêmicas, pelo estudo, vai se debruçar nos livros e vai fazer muito mais do que qualquer outra pessoa, porque ama aquilo. A convicção de Jesus aqui, meus irmãos, é que quando Deus se torna o poder dominante das nossas vidas, a ansiedade vai desaparecer. Ou seja, quando Deus se torna o amor maior para nós, a paz se estabelece, o reino se estabelece.
Mas no versículo 34, nós temos um segundo modo que Jesus aponta para derrotar essa ansiedade. O verso 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Os judeus aqui, que ouviam Jesus, tinha um outro dito popular que afirmava o seguinte: não se preocupe com os males do amanhã. Amanhã talvez você não esteja vivo, e então você terá ficado preocupado pelos males de um mundo ou de uma realidade que não lhe pertencerá. Olha aqui, não se preocupe com os males de amanhã, porque pode ser que você nem esteja ali no amanhã e você vai ter perdido o seu tempo. O que Jesus está dizendo aqui é que nós deveríamos enfrentar cada dia segundo as suas próprias exigências. Basta o dia o seu próprio mal. Olha para mim, não há necessidade, de novo, utilizando o dito aqui dos judeus, não há necessidade de se preocupar com os males de amanhã, basta o mal do dia, daquela ocasião, daquele momento, daquela situação. Não há necessidade disso. Não há necessidade de se preocupar com aquelas coisas que talvez nem aconteçam. Eu quero ir caminhando aqui para o final, pensando em apenas duas questões aqui, queridos. Eu queria que você ficasse muito atento. Primeira coisa, a ansiedade ela é desnecessária, ela é inútil, como nós já dissemos aqui, mas ela é sobretudo nociva. Ela faz mal. Veja, não pode afetar o passado, porque ninguém pode modificar aquilo que ficou para trás. É o princípio lá do leite derramado. A ansiedade ela não pode atingir aquilo que já aconteceu. O passado passou, portanto, o melhor a fazer é usar esse passado como incentivo e uma referência para agir melhor lá no futuro. Do mesmo modo, atenção agora, é inútil se preocupar em excesso pelo futuro, considerando os motivos pelos quais nós já tratamos aqui. Isso, portanto, é um esforço, insisto, inútil. Entretanto, meus irmãos, a ansiedade é mais do que isso. A ansiedade ela é causa de danos profundos e muito sérios. Eu cito aqui pelo menos duas doenças que nos nossos dias são causa primária de muitas mortes. Duas delas: úlcera no estômago e infartos. E há uma pesquisa que já tem demonstrado que boa causa de úlceras no estômago e infartos são causados pela ansiedade. Gente que está excessivamente preocupado, o coração vai a 150, 200 de batida. Gente que não consegue dormir à noite, como eu já estou insistindo aqui, e não se alimenta direito. E o estômago começa a sentir, a fraqueza vai aparecendo, dores que não existiam começam a surgir. O que está por trás? Questões emocionais, sobretudo ansiedade. É mais do que inútil, é mais do que desnecessária, ela é nociva. A ansiedade que desgasta a mente, ela também desgasta o corpo. Ela afeta a capacidade de julgamento das pessoas. Afeta o poder de decisão e torna homens progressivamente incapazes de enfrentar a vida, e a gente vai ter gente ansiosa, escondida ali num quarto escuro, pensando na morte. E não se surpreenda, meus irmãos, essa semana eu recebi um WhatsApp de alguém que estava pensando nisso. Meu coração chora por isso. A vida de quem me escreveu, eu conheço. Está difícil, está extremamente difícil. Está tomando remédio. Está com esse quadro que eu descrevi há pouco.
No que ela está pensando? Em morrer. O que é que está gerando tudo isso? É isso aí. Ansiedade. Preocupação porque pode perder os bens, preocupação porque ele está com problema na família, preocupação porque a saúde está se debilitando, preocupações. Ele me escreveu: eu estou pensando em morrer. Eu estou pensando em morrer. Essa realidade ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Faça o melhor a cada situação e deixe o resto com Deus. Você é capaz disso? Uma última coisa, a ansiedade ela é cega também. Ela é cega. Jesus ensina a olharmos a natureza, animais e plantas, e confiarmos no Deus que tudo sustenta. As Escrituras Sagradas dizem isso o tempo todo para nós. Olha para a natureza, olha para aquilo que está em volta. Há alguns, eu vou chamar aqui, que fazem parte de uma teoria da conspiração, dizendo: o mundo, eu sei, vai ter gente que vai brigar comigo aqui com o que eu vou dizer, mas tem uma moçada que está dizendo que o mundo está aquecendo, e está não sei o que, está acontecendo isso, e vai acabar o mundo. Bom, é verdade, a Bíblia diz que em determinado momento a gente vai encontrar com o Senhor. O mundo vai se renovar. Mas os argumentos que são colocados têm assustado muita gente. Diante de afirmações desse tipo, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar sem dormir, vai ficar sem comer direito, vai ficar fazendo essas coisas, vai ficar ansioso. Veja, queridos, a natureza, ela continua sendo o que ela sempre foi. O que ela sempre foi. Me perdoem, aqueles que talvez discordem de mim, não tem problema. Mas o aquecimento global, por exemplo, está sendo registrado de pouco tempo para cá. Há índices, quando eu digo pouco tempo, talvez 100, 200, 300 anos. Mas a história é muito maior do que isso. O que aconteceu lá atrás, a gente não sabe. De fato não sabe. Aliás, veja, há especulações. E alguns que amam a ciência dizem: a ciência responde tudo. A ciência diz que um ovo é bom no dia seguinte diz que o ovo faz mal. E onde que a gente vai parar com essa loucura toda, acreditando e pondo fé na ciência, e não naquele que é o dono do ovo e da ciência? A ansiedade se nega a ver essa realidade. O salmista, os filhos de Coré, lá no Salmo 42, diz: Deus meu, eu sinto a batida dentro de mim a minha alma. Mas o Salmo continua dizendo: lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. O salmista, os filhos de Coré estão dizendo o seguinte: quando tudo se fazia insuportável, eles recebiam o conforto da memória daquilo que Deus tinha feito. Você não pode esquecer da história que Deus vem escrevendo. Se a gente perder de vista isso, a ansiedade pode tomar conta da gente. O homem que alimenta o seu coração com a história do que Deus tem feito no passado, nunca vai temer o futuro. Se você se alimentar da história que Deus vem escrevendo, o futuro será em paz para você. Eu quero terminar aqui, meus irmãos. A ansiedade não é consequência de circunstâncias exteriores, ela não é. A ansiedade é uma reação diante de algo externo. A ansiedade é assim. Em uma mesma situação, alguém pode se sentir totalmente sereno e uma outra pessoa do lado pode morrer de preocupação diante do mesmo fato. Tanto a preocupação como a paz, meus irmãos, tanto a preocupação como a paz, elas não advêm de circunstâncias exteriores, mas elas estão lá dentro do coração. Em Isaías nós encontramos o seguinte: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus vai dar paz àqueles que confiam nele. Eu quero estimular você a voltar para a sua casa hoje,
com menos preocupação, com menos ansiedade e confiando mais no Senhor. A ansiedade, ela é extremamente prejudicial, porque ela paralisa pessoas, paralisa o cérebro, não deixa a gente pensar direito. Portanto, a questão aqui é não pensar no amanhã com ansiedade. De novo, é confiar no Senhor. Até porque este é um mandamento, confiar nele. Este é o caminho, queridos, que vai efetivamente dar paz para você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê paz. Nós vamos encerrar o culto, queridos, cantando o último hino. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o hino 137.